Bom dia! Hoje vamos ver o modelo AC do transistor MOS. Esse material é baseado no livro do Cedar Smith, sexta edição. Os conhecimentos prévios que a gente precisa para essa aula são estrutura e operação do transistor MOS. E, naturalmente, a teoria de circuitos elétricos. E hoje a gente vai ver conceitos de amplificação, parâmetros AC e a modelagem do transistor MOS. Vamos pegar um transistor e polarizá-lo como está aqui. E vamos ligar uma fonte na sua porta. Vamos variar a tensão dessa fonte partindo do zero. Para tensões menores do que VT, o transistor se encontra em corte, se encontra desligado. Continuando aumentando VGS, o transistor entra na região de saturação e depois entra na região triodo. O que nos interessa para a amplificação seria esse intervalo entre A e B. Muito bem, no circuito que está aqui, a gente vê que VDS, que corresponde à tensão de saída, corresponde a VDD menos a queda em cima de RD, como temos aqui, nessa expressão. Bom, sabendo que na região de saturação a corrente é dada por essa expressão, a gente simplesmente pega a corrente e coloca na expressão anterior, resultando nesta expressão. Nesse segmento de A a B, vamos nos concentrar nessa parte mais linear. E mais ou menos no meio dessa parte linear, deverá ser o ponto de operação do transistor, onde a gente terá uma fonte de tensão VGS, que resultará na tensão de saída VDS. Então, aqui está a fonte de polarização VGS. Vamos agora adicionar uma fonte de sinal variável no tempo, um VGS minúsculo, em série com a fonte de polarização. Isso vai fazer com que a tensão de gate varie um pouco acima e um pouco abaixo de VGS. Muito bem. Aqui, onde nós temos o comportamento do transistor, a gente vê que em cima do ponto de operação VGS, o ponto de polarização VGS, se a gente aumentar VGS, significa que o ponto Q se desloca para baixo nessa curva. Dessa forma, a tensão de saída, a tensão VDS, diminui. Da mesma forma, se a gente diminuir essa tensão VGS, o ponto de operação na curva sobe. Ao subir, a tensão de saída também sobe. Então, a gente vê que há uma defasagem de 180 graus entre a variação de VGS e a variação de VDS. De novo, ao aumentar VGS, VDS vai diminuir. Ao diminuir VGS, VDS aumenta. Essa defasagem é de 180 graus, é uma inversão de fase. Muito bem. Vamos pegar, então, a equação que define a tensão no ponto VDS, que a gente já tinha obtido anteriormente, que está aqui, e vamos ver o comportamento de VDS em função de VGS. Isto é, vamos ver a tensão de saída em função da tensão de entrada. Tensão de saída por tensão de entrada é ganho. Então, ao fazer a derivada, a gente obtém esse ganho como sendo menos Kn, VGS menos VT, vezes RD. Vamos fazer uma análise dessa expressão. Então, a gente observa que tem um sinal
negativo aqui. Esse sinal negativo corresponde à inversão de fase entre VDS e VGS. Esse ganho é proporcional ao Kn. Kn é o quê? É μn, COx, W sobre L. Onde W sobre L são as dimensões, WL, perdão, são as dimensões do transistor. Onde que o projetista tem controle. VOV, tensão de overdrive, que é o VGS menos VT, é a polarização que o projetista vai estabelecer. E o outro fator que implica no ganho, que varia o ganho, é a resistência RD. Quanto maior RD, maior o ganho. Uma maneira adicional e interessante de ver esse comportamento da amplificação é através da reta de carga do transistor. Partindo do ponto de polarização quiescente, VDS, à medida que a gente aumenta VGS, o ponto se desloca nessa direção, em direção à condição triodo ou condição linear do transistor. Da mesma forma, à medida que a gente diminui VGS, a tensão de saída se desloca em direção ao ponto A. A gente observa, então, que seria interessante que esse ponto Q estivesse mais ou menos no meio dessa reta de carga, para que houvesse uma simetria em torno do ponto Q. Nós temos, então, a tensão de polarização somada a uma tensão que varia no tempo. Essas duas perfazem, então, a tensão que efetivamente está sendo aplicada no transistor. Se a gente pegar essa tensão que efetivamente está sendo aplicada no transistor e colocarmos na expressão da corrente do transistor, resulta-nos nessa expressão. Vamos juntar agora a polarização menos VT, como sendo o primeiro termo, e o sinal que varia no tempo como sendo o segundo termo, nessa expressão quadrática. Temos, então, o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Bom, normalmente, este sinal que varia no tempo é bem menor do que a tensão de polarização. Se ele é bem menor, quadrado fica menor ainda, dividido por 2, menor. Então pode ser descartado. A gente pode ver também por essa expressão, sendo este termo bem menor do que este, como temos aqui, ao fazer a simplificação, cortando Kn, cortando VGS, nos resulta nessa expressão, que pode ser reescrita dessa forma. Ou seja, a gente sempre tem a tensão que varia no tempo bem menor do que a tensão de overdrive. Quer dizer, com isso, esta expressão pode ser simplificada para esse formato. Vamos pegar agora a expressão nesse formato, que está aqui, e vamos observar que esta primeira parte só tem grandezas DC. Então, corresponde à parte DC da corrente D, a parte DC da corrente que desce. Naturalmente, esta segunda parte corresponde, então, à corrente variante no tempo. Muito bem, esta corrente que varia no tempo, dada por essa expressão, mostra-nos que a corrente de saída é função da tensão de entrada. Então, nós temos aqui uma condutância, só que é da saída com relação à entrada. Então, é uma transcondutância. Essa transcondutância, designada por Gm, é dada, então, por Kn vezes tensão de overdrive. Esta mesma expressão poderia ser obtida
se tivéssemos originariamente utilizado a derivada da corrente D por VGS. A gente pode ver aqui também através de ID por VGS. Então, tendo a tensão de polarização VGS, a gente aumenta a tensão. Ao aumentar a tensão, o ponto sobe. Ao subir esse ponto, aumenta-se a corrente. Da mesma forma, se a gente diminui VGS, o ponto se desloca para baixo, portanto a corrente D diminui. Muito bem. Vamos voltar aqui no circuito e verificar o valor de VDS. Como já visto antes, ele é VDD menos a queda no resistor, que é dado por RD vezes ID. Muito bem. Esse ID total corresponde a ID constante mais a ID que varia no tempo. Muito bem. Juntando esta parte, as variáveis DC, resulta no valor VDS maiúsculo, ou seja, o valor VDS da polarização. E a gente tem também essa segunda parte, que seria a parte que está variando no tempo de VDS. Muito bem, essa parte que está variando no tempo corresponde então a menos RD vezes ID. Recapitulando que ID é dado por GM VGS. Portanto, a expressão como um todo está aqui. Muito bem, nós temos tensão de saída e tensão de entrada. A razão entre tensão de saída e tensão de entrada é ganho. Portanto, o ganho é dado por menos GM vezes RD. Lembrando que o menos corresponde à inversão de fase 180 graus. GM é um parâmetro do circuito e do transistor e RD é o valor da resistência. Muito bem. A gente percebe, então, que fica complicado trabalhar considerando as duas análises ao mesmo tempo, o circuito como um todo ao mesmo tempo. Então, para facilitar isso, vamos fazer a separação das análises AC e DC. Quando a gente for fazer a análise DC, a gente vai considerar os capacitores abertos. E quando tiver indutor, considere em curto. Quando formos fazer a análise AC, a gente vai fazer o contrário. Nós vamos considerar os capacitores como curto e os indutores aberto. Adicionalmente, as fontes DC devem ser zeradas. Muito bem. Para a análise AC, a gente vai precisar, então, calcular o ganho. E para calcular o ganho, a gente vai precisar de GM. Se a gente está falando de análise AC, devemos, então, utilizar um modelo AC. Quer dizer, no lugar de um transistor, nós vamos colocar esse modelo. Veja, o gate está isolado do restante do transistor. E é o que nós temos aqui. Não há conexão elétrica. A corrente de dreno para a fonte é dado por GM VGS. Que temos aqui. A gente deve, então, enriquecer esse modelo, colocando também a resistência de saída, que a gente já tinha visto antes, que vale VA por ID. Muito bem. Já vimos, então, que GM é dado por KN vezes a tensão de overdrive, que expandindo resulta nessa expressão que está aqui. E a gente sabe também que a expressão da corrente é essa que está aqui. Muito bem. Se viermos nessa expressão e tirarmos VGS menos VT e substituirmos na equação de GM, a gente obtém esta forma de GM. Da mesma forma, se a gente tivesse tirado
toda a expressão em função de W sobre L e colocado W sobre L nessa expressão de GM, a gente teria obtido GM nesse novo formato. O modelo do transistor que a gente havia visto antes, que é este que está aqui, é o chamado modelo pi, que é usado na maioria das aplicações. Entretanto, tem algumas análises que se tornam bem mais fáceis se a gente utilizar o modelo T. Muito bem, partindo desse modelo pi, a gente vê que não haveria mudança nenhuma se reescrever esta fonte novamente. Se colocar a fonte novamente aqui. Por quê? Porque a corrente que entra é exatamente a mesma nos dois casos. Muito bem. Se está chegando uma corrente ID nesse nó e se está saindo uma corrente de igual valor desse nó, não vai entrar nada nem sair nada. Então a gente pode ligar esses dois pontos, que é o que resulta daqui. Mas veja bem, nós temos deste ponto para este ponto uma tensão VGS. E nós temos aqui uma fonte de corrente de valor GM-VGS. Ora, a gente poderia remover essa fonte de corrente e colocar aqui uma resistência que propicia a mesma corrente. Então, qual deve ser o valor da resistência? Tensão VGS dividido pela corrente, que vale GM-VGS. Então, VGS dividido por GM-VGS resulta em 1 sobre GM. 1 sobre GM é, portanto, a resistência que devemos colocar entre gate e fonte. Esse modelo, para ficar completo, precisa também da resistência de saída, que aparece entre dreno e fonte, o R0, que foi colocado aqui. Vamos agora fazer um exercício para sedimentar um pouco esses conceitos. Temos aqui um estágio amplificador. E aqui nós temos os parâmetros do transistor. Muito bem. Vamos primeiro, então, fazer a análise DC. Para fazer a análise DC, a gente abre os capacitores, resultando, então, no circuito que está aqui. Vamos lembrar que o gate não é ligado ao restante do transistor, ele é isolado. Se ele é isolado, não existe corrente nesse resistor RG. Se não existe corrente, não vai existir queda de tensão, porque queda de tensão é dado por resistência vezes corrente. Se a corrente é zero, a queda de tensão é zero. Desta forma, VGS, que é a tensão no gate, é igual a VDS, ou seja, gate é igual a dreno. Isso nos informa também que o transistor se encontra na saturação. Por quê? Porque para ele estar na saturação, a tensão de dreno deve ser superior ao valor que se tem quando a gente pega a tensão de gate e subtrai VT. Como as duas tensões são iguais, isso naturalmente está satisfeito. Portanto, ele está na saturação. VGS, que é o próprio VDS, é igual a VDD menos a queda. E a expressão da corrente no transistor está aqui. Quer dizer, se a gente substituir esse VGS pelo que nós temos na expressão anterior, resulta-nos nesta expressão. Observe que é uma expressão quadrática para ID. Resolvendo essa expressão, a gente obtém que a corrente do transistor vai ser de 1,06 miliamperes. Se essa é a corrente que passa no transistor e que passa em RD, a gente consegue então determinar
quanto que vale VDS, expressão aqui anterior. Ao substituir, a gente obtém 4,4 volts. VGS menos a queda VT nos dá a tensão de overdrive. Muito bem. Ainda aqui, a gente pode calcular o valor de GM, que é dado por Kn vezes a tensão de overdrive, ou seja, 0,25 vezes 2,9. Também aqui podemos calcular a resistência R0, resistência de saída, que é dado por VA dividido por ID. VA foi dado como 150 e o ID a gente calculou 1,06, resultando então em 47 kΩ. A gente passa agora para a análise AC. Na análise AC, os capacitores são curto-circuitados. Então, VI passa a ser ligado diretamente à tensão do gate, ao ponto gate, que é o que está aqui. Resistência de carga passa a ser ligada diretamente ao dreno, que está aqui. Entre dreno e gate, tem o RG. Bom, adicionalmente, a tensão de polarização é elevada para 0. Assim, nós teremos RD do dreno para o terra, do dreno para o terra. Muito bem. A gente vê então que essa resistência R0 mais RD mais RL estão em paralelo. Portanto, nós vamos substituir por RL, linha. E esse RL linha é dado então por 10K em paralelo com 10K em paralelo com 47K, que nos dá 4,52 kΩ. Agora nós vamos ter que fazer uma análise muito interessante aqui. Muito bem. Essas três resistências, cuja equivalência está aqui, tem o valor de 4,52 kΩ. E essa resistência de entrada tem o valor de 10 mega ohms. Ou seja, RG é cerca de 2.000 vezes maior do que RL'. Se essa resistência é 2.000 vezes maior que essa, significa que a corrente que passa em RG é 2.000 vezes menor do que a corrente que passa em RL. Ora, então a gente pode desprezar RG. Vamos considerar RG como sendo infinita, ou seja, como sendo um circuito aberto. Assim sendo, observe que o circuito fica bem mais simples. Então, daqui, a gente consegue observar que a tensão de saída obtida aqui, ou seja, do circuito, é dado por GM VGS vezes o RL'. E observe que a corrente está descendo, então ela tem que subir pelo resistor. Essa circulação anti-horário vai nos gerar uma tensão de saída de polaridade contrária ao que está indicado. Portanto, a gente tem o menos. Então, a tensão de saída é menos GM VGS vezes RL'. Lembrando que ganho a tensão de saída pela tensão de entrada, isto é, pelo próprio VGS. O ganho, então, é dado por menos GM vezes RL'. Resolvendo, a gente tem 0,725 vezes 4,52, resultando em menos 3,3 volts por volt de ganho.